Olá, seja bem-vindo de volta às nossas aulas do nosso comentário exegético aqui da Escola Charles Spurgeon Online. Eu sou o professor Felipe Prestes e nós estamos na nossa 20ª aula deste módulo, aqui em que nós estamos tratando sobre o livro de 1 João. Especificamente, nós estamos aqui, como você pode ver, no versículo 24, em que diz: permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio, se em vós permaneceu o que desde o princípio ouvistes, também vós permanecereis no Filho, ou também permanecereis vós no Filho e no Pai. Só retomando a ideia que eu falei na última aula, quando João fala permaneça em vós o que desde o princípio ouvistes, ou que ouvistes desde o princípio, ele vê aquele desvio que aqueles irmãos estão querendo tomar por conta do aprendizado errado que eles estão tendo ali daqueles divisionistas. E ao invés de trazer algo novo, ele diz, é aquilo que vocês ouviram desde o princípio. A gente não precisa ficar inventando novas formas de pregar o evangelho, novas formas, melhor dizendo, de novos evangelhos para trazer as pessoas de volta para a igreja. Elas precisam, na verdade, lembrar e ser apresentadas, se não reapresentadas, aquilo que elas ouviram desde o princípio. Foi a tônica que eu trouxe em termos de aplicação para esse ponto. Então, o que a gente precisa continuar aqui, como ele está dizendo, né? Rimeis recursate, meneto, a ideia aqui, né? Permaneça em vós, né? O que ouvistes, recursate, o que vós ouvistes, aparres, desde o princípio. E aí nós temos chamar as pessoas que estão encarando o falso ensino para voltarem à mensagem do evangelho da forma como eles no princípio ouviram e pela qual eles se converteram, é uma estratégia que também é empregada em outros lugares e precisa ser praticada hoje. Então aqui a gente vai tomar alguns exemplos do Novo Testamento em que esse evangelho ele é relembrado àqueles irmãos. O texto aqui, por exemplo, de 1 Coríntios 15, que aqueles irmãos tinham ouvido, Paulo diz a esses irmãos, como você vê aqui: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Perceba aqui a ideia. Quando ele diz, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Paulo não chega para aqueles irmãos e diz assim: olha, irmãos, eu vou trazer aqui para vocês um novo evangelho, certo? Porque vocês estão cansando, vocês estão se desviando, agora eu vou trazer um novo evangelho. Não, ele diz, eu venho lembrar para vocês, trazer à mente de vocês, trazer à memória de vocês aquilo que vocês ouviram no começo. O quê? O evangelho, pronto. E fui eu que anunciei, ele disse. Aquilo que eu anunciei para vocês e no qual vocês ainda perseveram. Ou seja, no qual vocês ainda permanecem. Que evangelho é esse? Por ele também sois salvos. O evangelho pelo qual eles foram salvos, tendo eles, se eles retivessem a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Antes de tudo vos entreguei, olha aqui novamente a ideia, o que também recebi. Ou seja, Paulo está lembrando aqueles irmãos, olha, eu entreguei para eles o que eu recebi do Senhor. Eu entreguei para vocês o que eu recebi do Senhor lá anteriormente. É algo antigo. A igreja não é um lugar de coisas novas, no sentido de a gente tem que sempre trazer uma novidade. A igreja é um lugar de coisas que precisam ser rememoradas e não grandes novidades nesse sentido. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Isso é a mensagem. Qual é a mensagem aqui que Paulo apresentou para eles? Ora, Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia, apareceu ao Cefa, aos 12, apareceu a mais de 500 irmãos, e depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, depois de todos foi visto também por mim, Paulo, como um nascido fora de tempo. Pronto. Essa é a mensagem. Cristo morreu, ressuscitou, apareceu a várias pessoas, ascendeu ao céu. Pronto. E aí ele segue aí dizendo que eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus.
mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes, certo? Então, com isso a gente vai vendo que a ideia que João coloca para aqueles irmãos é clara. Olha, vocês precisam crer no evangelho que eu já preguei para vocês. E essa ideia de rememorar essas questões, elas aparecem no Novo Testamento. A gente pode lembrar também, por exemplo, de Hebreus, que o caso era de irmãos também que estavam se desviando e precisavam retomar, precisavam voltar aquilo que eles haviam crido no começo. Gálatas também, irmãos que estavam se desviando, que precisam ser rememorados aquilo que eles aprenderam no início. E a gente poderia dar outros exemplos aqui. A ideia é mostrar que não é necessário trazer novos elementos, a gente só precisa dos elementos escriturísticos da mensagem do Evangelho, e é isso de que nós precisamos. Muito bem, quando nós temos aqui Ean en himin menei, se em vós permanecer, ou seja, se em vós permanecer o que? Ho aparres ecusate. Aquilo que ouvistes, ecusate, aparres desde o princípio. E vós também, né? Aliás, também vós, e aí nós temos aqui, permanecereis ento ruio, no filho, cai e ento patri. Permanecereis no filho e também no pai, né? No filho e no pai. Pronto. Essa é uma sentença condicional muito bem equilibrada, em que o autor projeta a situação em que a mensagem permanece em seus leitores e então eles recebem o benefício. Eles permanecem no filho e no pai. É algo bem simples. Se permanecer o que vocês ouviram, vocês vão permanecer no filho e no pai. Percebam, a ideia do equilíbrio é essa. Permaneçam na mensagem e vocês vão permanecer no filho e no pai. Isso para mim é muito impressionante, porque se você notar, a força do argumento de João, ela não é uma força baseada no sentimento daqueles irmãos. Por exemplo, ele não diz para eles, lembrem-se daquilo que vocês sentiram naquela época, para vocês não se desviarem. Eu não sei se você está entendendo aqui, mas a força do argumento não é o sentimento. Irmãos, lembrem-se daquele momento, aquele momento em que você se entregou a Jesus, aquele momento em que foi tão grandioso, aquela sua entrega, aquele seu colocar-se diante de todos, levantar a mão e dizer, eu sou de Jesus, eu sou aquele que confia a minha vida a Cristo. Eu não estou diminuindo isso não, pessoal, certo? Eu acho que o momento em que nós nos entregamos a Cristo é um momento muito especial, valiosíssimo. É o principal momento da nossa vida em termos daquilo que Deus vem transforma a nossa vida, nos faz nascer de novo. Mas o que eu estou falando não é disso. Eu estou falando que a ênfase de João, para que aqueles irmãos não se desviem, não está em que eles lembrem do que eles sentiram, mas eles lembrem daquilo que eles ouviram. Isso faz toda a diferença. Faz toda a diferença, porque às vezes a gente fica pensando que a chave de poder levar as pessoas a alguma transformação, ou pelo menos evitar que elas se desviem da fé, a gente pensa que a chave para isso ela está nas coisas que nós sentimos, mas não, está naquilo que nós ouvimos, na mensagem. A força de transformação da palavra de Deus está na mensagem. A força de transformação de Deus está a partir da mensagem. Essa é a ideia que eu quero mostrar aqui. Permaneçam naquilo que vocês ouviram. Essa ideia, como você tem aqui, ecusate, desde o princípio, o que vocês ouviram, é essa expressão aqui. Ela é muito mais valiosa do que a gente imagina. Não é o que vocês sentiram, é o que vocês ouviram desde o princípio. Permaneçam nessa mensagem e vocês vão
permanecer no Pai e no Filho. Permaneçam na mensagem e vocês vão permanecer no Pai e no Filho. Não é permaneçam nesse sentimento, não é permaneçam nessa forma de adoração, não é permaneçam nesse jeito de ser espiritual, não é nada disso. É permaneçam naquilo que vocês ouviram, ou seja, permaneçam nessa mensagem. Vocês permanecendo nessa mensagem, vocês também vão permanecer no Pai e no Filho. E para mim é uma grande riqueza ele poder falar dessa forma. Ou seja, a ênfase evidente fica por conta do rhimeis, que é vós, que aparece como pronome pessoal nominativo, certo? Que é aqui, ó, rhimeis. Essa expressão aqui, ela não necessariamente precisava estar aqui. E por quê? Por que ela não precisaria estar aí? Porque o rhimeis, no nominativo, ele é o sujeito desse verbo aqui, ó, meneite. Ele é sujeito desse verbo. Acontece que o verbo meneite, deixa eu escrevê-lo aqui, meneite, ele já está com o que a gente chama de uma terminação, que indica que é a segunda pessoa do plural. É essa aqui, ó, segunda pessoa do plural, te. Ou seja, isso aqui já é vós permanecereis. Tudo isso aqui, assim como no português, o grego tem isso também, né? Quando eu digo assim, permanecereis, deixa eu escrever que fica mais fácil de explicar. Quando eu digo assim, permanecereis, deixa eu puxar isso aqui para cá para ficar melhor. Quando eu digo permanecereis, o que acontece? Eu já estou pressupondo que essa terminação verbal aqui, ó, eis, ela é segunda pessoa do plural. Vós permanecereis. A gente coloca o vós mais como uma questão de ênfase ou de explicação, enfim. Mas se nós tirássemos o vós, por isso eu coloquei aqui entre parênteses, a terminação já indicaria qual seria o pronome, que é o vós. Então essa terminação ela está ligada a esse pronome pessoal. O que acontece no grego? Deixa eu puxar isso aqui mais para cá para ficar mais claro para a gente. O que acontece no grego é que esse meneite aqui, ó, ele também já nos traz a ideia, naturalmente, de uma segunda pessoa do plural. Acontece que se eu coloco aqui, ó, rhimeis, se eu coloco aqui rhimeis, sendo rhimeis na forma segunda pessoa do plural, colocando aqui entre parênteses, o que isso me diz? Isso me diz que se eu quisesse só ter o meneite, ele já significaria permanecereis, mas aí eu incluí o rhimeis aqui. Só que no grego acontece que diferente um pouco do português, a gente pode trazer o vós, ou vós permanecereis, ou permanecereis, a gente sabe que tem um ponto a mais ali, mas no grego, normalmente, quando nós temos um nominativo, um pronome no nominativo, um pronome pessoal, no nominativo, sendo o sujeito de um verbo, nós temos uma espécie de ênfase. Nós temos uma ênfase, por quê? Porque ele não precisava estar aqui, ele está aqui por uma questão de ênfase, já que o rhimeis já está, de uma certa forma, embutido nessa terminação aqui, te. Portanto, depois dessa explicação, o que a gente tem aqui? Se em vós permanecereis naquilo que ouvistes, também vós permanecereis no Pai e no Filho. Ou seja, vós permanecereis. Esse vocês aí, está recebendo ênfase dentro dessa expressão. Esse é o ponto, beleza? Então vamos lá. Os grandes benefícios positivos de que a mensagem que eles
ouviram permaneça neles. Então reforça a exortação para fazer exatamente isso. Ora, se você vai ter tanto o pai quanto o filho, isso é algo que você deveria fazer. Sabe, mais uma vez, a gente vê que a ênfase ela não está em técnicas. O que você vai ganhar vindo aqui, ouvindo aquilo que você o que é que você vai ganhar permanecendo no pai e no filho? O que é que você vai ganhar permanecendo na mensagem que vocês ouviram desde o princípio? Vocês vão ganhar o quê? Vocês vão ganhar televisão, vocês vão ganhar uma viagem, vocês vão ganhar uma vida melhor, vocês vão ganhar uma vida de vitória e libertação. Não é isso que João promete. João promete para aqueles irmãos o quê? O pai e o filho. A pessoa do pai e a pessoa do filho devem ser suficientes para que aqueles irmãos não se desviassem. Na verdade, não ter o pai e o filho é que deveria nos fazer não querer se desviar. Por quê? Porque se eu permaneço na mensagem que eu ouvi desde o princípio, eu tenho tanto o pai quanto o filho. Eu tenho a presença deles comigo. Eu tenho eles. Eu os tenho comigo. Eu os tenho para mim. Pai e filho. Deus Pai e Deus Filho. E nisso a gente vai percebendo que a nossa suficiência ela não deveria estar em elementos externos a Deus. A razão pela qual você não deve se desviar da mensagem que você ouviu desde o princípio, a razão pela qual eu não deveria me desviar da mensagem que eu ouvi desde o princípio, aqueles irmãos lá para quem João está escrevendo, qual é a razão? A razão é simples: não ter o pai nem o filho. Se você sai dessa mensagem, você não tem o pai nem o filho. Permaneçam nessa mensagem, permaneçam aí. Porque senão vocês vão indicar que vocês não creram nisso desde o princípio. Eu não estou falando aqui que você vai perder a sua salvação. Você só mostra que você nunca teve quando você não tem o pai e o filho. Quando você não permanece na mensagem. Certo? A ideia, na verdade, um ponto claro acerca do ser um cristão verdadeiro é permanecer. A consistência na fé cristã, ela faz parte de uma identidade, de uma identificação, inclusive, do cristão. Sendo assim, o que você vai ganhar se você não se desviar? O pai e o filho. Isso aí é uma lembrança pra gente, para que quando às vezes a gente tem medo, por exemplo, dos jovens se desviarem, e aí o que a gente vai dizer? Não deixe de vir não para a igreja, não deixe de crer no evangelho, porque senão você vai perder o seu relacionamento aí com tanta gente. Lá no mundo as coisas são tão piores. Aí o jovem pode dizer, não, lá no mundo não é tão pior não, lá no mundo eu me divirto, faço um bocado de coisa e tal. E aí você pode dizer, não, mas aí a gente tem a nossa igreja aqui, tem o grupo que apoia uns aos outros. Aí o jovem pode dizer, não, mas sabe como é, né? Nem sempre todo mundo se ajuda, na verdade muitas vezes cada um está cuidando da sua própria vida aqui na igreja. E você diz, não, mas você fica tentando ali, não, mas você vai perder as programações, coisas tão boas, por que você vai fazer isso e tal? Aí o jovem pode dizer, não, mas as programações aqui na igreja estão um pouco chatas, já estão um pouco sem graça, não queria mais vir pra cá. Sabe, você pode discutir com o jovem ou com quem quer que esteja se desviando e tentar ali argumentar com vários elementos que ele haveria de perder. E eu não estou dizendo que isso não são coisas boas, ou seja, comunhão, apoio dos irmãos, as programações, tudo isso é maravilhoso. E perder isso deve ser realmente muito ruim. Mas há algo além disso, superior, que transcende a todas essas questões, que é o quê? O pai e o filho. Não queira perder, é essa a ideia. Não queira perder o pai e o filho. Não queira não tê-los para você. Permaneça na fé. Permaneça naquilo que você ouviu, não por conta das outras questões que, sendo em comparação ao próprio pai e o filho, todas as outras coisas são absolutamente periféricas. E essa é a palavra, periféricas.
todo o resto é periférico. Se você não tiver o Pai e o Filho, você não tem nada. Você não tem nada. Então é por essa razão que nós deveríamos chamar as pessoas para não se desviarem daquilo que elas ouviram desde o princípio. Não é chamando a atenção delas para o que elas vão perder relacionado à igreja. Tem algo importante, não quero abrir mão disso, mas o Pai e o Filho, é por isso que eles têm que permanecer. É por isso que eles têm que permanecer. E na verdade, se elas permanecem na igreja por qualquer outra razão que não seja a presença do Pai e do Filho, essa pessoa realmente não deveria estar na igreja. Ela deveria estar em outro lugar. Porque a igreja, ela vai dar para essa pessoa questões complementares que o mundo pode dar muito melhor. Ela vai por conta de entretenimento. Lá no mundo vai ter entretenimento melhor. Ela vai por conta de um grupo de pessoas bem legal, que vai ali se identificar e vai ajudar e tal e tal. Tem grupos no mundo também que fazem isso muito bem, talvez até muito melhor do que muitas igrejas. Ela vai ficar por conta do quê? Se ela está na igreja por conta, se ela está permanecendo naquilo que ela ouviu desde o princípio, por conta dessas outras questões periféricas, ela não deveria estar na igreja. Eu acho bem interessante isso, porque João está se preocupando com os irmãos que estão se desviando, mas os argumentos dele não são muito parecidos com os argumentos que nós usamos hoje quando nós queremos que uma pessoa não saia daquilo que ela ouviu desde o princípio. Ou seja, a presença de Cristo, a presença do Pai, ter tanto o Pai quanto o Filho deveriam ser razões suficientes, deveria ser a razão suficiente e absoluta para nós permanecermos naquilo que nós ouvimos desde o princípio. Qualquer outra razão será periférica, e se permanecermos por qualquer outra razão, nós estamos no lugar errado. Precisamos voltar àquilo que nós ouvimos desde o princípio. Por quê? Porque esse é o benefício necessário e essa exortação precisa ser feita. Então, era esse ponto aí que eu queria salientar. No versículo 25, já quero adiantar um pouco. A gente pode apresentá-lo já aqui, quando já temos Kai aute estin. Nós temos aqui Kai, que é o I. Haute, que é esta. Então, e esta, estin. Essa é uma expressão importante, porque fica bem fácil aí da gente traduzir. Esta é estin, é o verbo estin, então haute, kai haute estin, e esta é. Você percebe aí, nem sempre o grego ele traz uma forma que a gente pode traduzir palavra por palavra, mas neste caso deu certo, o que é muito bom. Então, e esta é, aí nós temos re-epangelia, esta é a promessa, ren, a promessa que... a palavra epangelia é uma palavra importante, a gente vai falar mais sobre ela. Se você prestar atenção, a palavra epangelia, ela se junta aqui com a preposição epi e angelia. Angelia é a ideia de mensagem, inclusive é onde vem a palavra angelos, mensageiro, anjo, que foi assim traduzido muitas vezes no Novo Testamento. Então, e esta é a promessa que nós temos aqui o autós, que ele mesmo, autós, ele mesmo, e aí nós temos que ele mesmo, e aí nós temos aqui, ó, epengelato. Esse epengelato, ele é a ideia de nos fez. Só que se você prestar atenção, nós temos aqui, ó, epangelia. Olha algo curioso aqui, ó. Nós temos aqui, tá dando algum problema aqui no meu, mas deixa eu chamar a atenção aqui, ó. Epangelia e epengelato. Se você notar, essas duas formas, como nós temos aí, elas são bem semelhantes. Epangelia é a promessa, epengelato, que ele prometeu. Atualizada traduziu como a promessa que ele mesmo nos fez. Só que literalmente é a promessa que ele mesmo nos prometeu. Se você prestar atenção, nós temos aí uma boa redundância.
a promessa que ele mesmo nos prometeu. Nós temos aí uma boa redundância, uma redundância abençoada, certo? E só para a gente continuar aqui, acho que deu algum problema aqui, na verdade, mas a ideia é aquilo que ele nos prometeu, a vida eterna. Na próxima aula eu continuo essa questão aqui. Nós estamos terminando esse módulo 4. Na próxima aula começaremos o 5º módulo, em que a gente vai continuar aí a análise dos versículos, ok? É isto, um grande abraço, que Deus abençoe e até o próximo módulo. Valeu!